verdadeiro homem de bem na acepção da palavra. Quer dizer, foi muito digno do filho ter contestado o pai. Que Bezerra de Menezes estava sendo tão injustiçado, estava sendo difamado. Certamente os espíritos procuraram uma alma acessível e sensível à injustiça que estava sendo feita para dar uma declaração, e se encarregaram de fazer essa declaração voar, porque circular, porque foi aquele alívio, porque ele contestava publicamente, fazia discursos públicos contra Bezerra de Menezes, dizendo que ele era falso, que ele era hipócrita, que aquilo era uma máscara, que ele ia tirar aquela máscara e ia mostrar ao vigarista que ele era. Nesses termos, quer dizer, inteiramente injusto. Agora, Bezerra de Menezes nunca se abalou com isso. Ele continuou o trabalho dele, fazendo o que ele fazia, não mudou em nada e agradeceu ao filho do outro, mas também não ficou dependendo de troca de favores, nada. Continuou o trabalho dele. Agora, na vida de Bezerra de Menezes, tanto na vida médica quanto na vida política, houve um grande divisor de águas. Esse divisor de águas chamou-se Proclamação da República. Ele era inteiramente fiel a Dom Pedro II, como ele era fiel a todos aqueles com quem ele se relacionava. Quando houve a Proclamação da República, a vida dele mudou. Ele colocou à disposição cargo no exército, cargo político, e ele abriu mão de tudo, porque mudou o sistema, mudou o país, mudaram as pessoas, mudaram as ideias. Não é? E Dom Pedro foi afastado, e ele acompanhou Dom Pedro II até o cais do Porto, quando ele tomou navio para Portugal. Então a vida dele sofreu um corte. Antes da proclamação da República, em 1889, Bezerra de Menezes era cirurgião da Santa Casa da Misericórdia, dessa altura ele já era cirurgião titular, médico do Corpo de Saúde do Exército, tinha 2 consultórios, um na rua 24 de Maio, né, ali na direção, né, do Meia, e outro no centro da cidade, na rua 1º de Março. Naquela época era muito comum farmácias homeopatas com consultório médico atrás. Eu peguei esse tempo. Eu também. Acho que alguns de nós pegamos. E ele era um médico homeopata de uma farmácia muito conhecida, chamada Farmácia Cordeiro. Tinha uma na 24 de março e outra na 24 de maio e outra no 1º de março. Então ele tinha 2 consultórios, podendo ou não podendo pagar, e se não podia pagar, ele ainda pagava o remédio para a pessoa já sair com o remédio. Ele tinha clientes particulares, importantes, políticos, ele era médico da família imperial, comerciantes, né? E também tinha clientes nos morros, nas favelas, nas senzalas. Quer dizer, ele não escolhia para ele aquela frase de Jesus, dita que é uma beleza, né? Na hora que eles estavam entrando num banquete, que João não queria entrar, João, o evangelista, não queria entrar, porque naquela época sentar-se à mesa eram só pessoas da mesma estatura social, a mesma estatura intelectual, a mesma estatura como cidadão. E João era pescador, ele não queria entrar na casa de uma pessoa importante. Então Jesus disse, junto a mim todos são iguais. Bezerra de Menezes exercia isso em espírito e verdade em todas as atitudes. Junto dele, ele não olhava quem era, se estava bem vestido, se estava andrajoso, para ele todos eram iguais. Então ele era um político em muitos mandatos sucessivos e mandatos crescentes, né, cada vez com responsabilidades maiores. E em 1886, aos 55 anos, ele justificou publicamente num dos auditórios principais do Rio de Janeiro, chamava-se Auditório da Guarda Velha. Ele era uma espécie de prefeito da cidade naquela época. Ele justificou por que ele era espírita. Por que ele fez essa justificação? Ele não tinha intenção de fazer proselitismo de nada, ele vivia a vida dele
ia ao Grupo Confúcio, que depois se transformou na Federação Espírita Brasileira. Ele fazia parte de grupos de reuniões mediúnicas, de reuniões de palestras, mas politicamente, na época, isso foi em 86, os políticos eram pressionados para agradar a igreja a entrar numa ordem. Ordem de Nossa Senhora da Glória, Ordem de São Francisco, Ordem do Carmo. Eram os membros leigos da ordem, como eles diziam, para ficar bem com a igreja. Não é para a igreja aderir à figura dele. Foram conversar com Bezerra de Menezes qual era a ordem que ele queria entrar. E Bezerra de Menezes disse simplesmente que não, que ele não podia, ele se sentiria muito mal de pertencer a uma ordem de outra religião que não era dele, porque ele era político, espírita, ele era espírita. Então armaram uma cilada para Bezerra de Menezes. Isso não só os historiadores falam, como Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, fala no livro Primícias do Reino. Diz que armaram uma cilada. Todo parlamentar tinha um dia por ano, um auditório à disposição para ele falar dos seus projetos, dizer o que estava fazendo, o que pretendia fazer e dialogar com o público que assistia. E o dia de Bezerra de Menezes foi esse determinado dia, em 1886, em novembro. E então ele ia falar sobre a profissão dele. E ele foi pressionado na porta por 2 membros de 2 ordens religiosas, pedindo para ele se associar a uma das ordens, o Outeiro da Glória ou a Ordem do Carmo, e dizer publicamente. Ele disse, eu não posso dizer isso. E ficou aquele mal-estar. Aí Bezerra de Menezes foi pego de surpresa, né? Ele mudou o discurso. Em vez de falar sobre a atuação política, em suma, em vez de falar sobre os projetos dele aprovados ou ainda em andamento, ele fez uma confissão pública de por que ele era espírita. Tinha 2.000 pessoas no auditório e ele disse, eu vou dizer por que eu sou espírita. E fez uma beleza de discurso. Claro que ninguém perguntou nada sobre o projeto nenhum. Pode falar, as pessoas saíram silenciosamente, ficaram com aquela cara de paisagem. Obrigada, José, isso mesmo. Mas Bezerra de Menezes ficou fiado. Foi uma confissão linda. Foi o dia que ele publicamente se confessou espírita. Porque ele não era mistificador e o projeto dele, a vida dele era para falar. Então, por que eu não falo sobre aquilo que eu penso? E aproveitou e falou. Isso foi antes da República. Quer dizer, depois ele continuou espírita, mas depois ele não poderia fazer isso, né? Ele foi administrador da cidade do Rio de Janeiro, ele participava das reuniões mediúnicas e de estudo no Centro Espírita Confúcio, e hoje é a Federação. Ele era jornal articulista do O País, que era o jornal mais popular na época. Ele dava atendimento em morros e senzalas, e ele fundou, em 1886, no mesmo ano da confissão pública de ser espírita, ele fundou o Grupo Espírita Regeneração, que está até hoje funcionando lá na Rua São Francisco Xavier. Agora, depois, quando caiu o Império, ele perdeu, porque pôs à disposição e aceitaram todos os cargos, porque normalmente os políticos ficam procurando uma manobra para permanecer de outra forma, em suma, para não largar o osso. Bezerra de Menezes colocou à disposição e manteve. E aceitaram, porque políticos, a gente sabe, muita manipulação, né, nessa área. E ele não, todos sabiam que ele não era manipulado. Então, aceitaram. Então, depois da proclamação da República, todos os cargos públicos saíram da vida dele. E ele se dedicou inteiramente à medicina e à doutrina. Ele manteve os 2 consultórios, aceitou a presidência da Federação Espírita, que naquela época a casa estava dividida, até muito interessante,
porque tinham que, eles chamavam, né, de grupo dos místicos, que era o grupo de Manuel Travassos, o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos. Místicos por quê? Porque eram os fiéis ali à filosofia e à religião. E tinha o grupo dos científicos, que eram os que se preocupavam mais com o fenômeno. Então, eles se diziam científicos e eram liderados por Pedro Richard. Então, em consenso geral, acharam que o único nome que poderia unir o pessoal todo seria o de Bezerra de Menezes. Então, ele aceitou, foi eleito presidente da FEB, arrumou a casa direitinho e, no fim de um ano, ele pediu para... Tinha outra eleição, pediu para que outro se candidatasse, porque ele queria se dedicar à medicina. Ele manteve os 2 consultórios, ele era articulista do Jornal do Brasil, com o pseudônimo Maxi, M-A-X. Ele tinha intensas atividades no Grupo Espírita Regeneração e nos outros grupos espíritas, onde era já chamado para falar. Ele era articulista também, além do Jornal do Brasil, da Gazeta de Notícias, escritor de livros, escreveu 12 livros, consultas aos necessitados de qualquer natureza, ele sempre estava ali. E teve que pegar a presidência da FEB outra vez, em 85, porque ele arrumou a casa, mas claro que a casa se desarrumou quando ele virou as costas. Então, em 85, ele ficou até desencarnar, em 1900. E ele teve uma intensa atividade no movimento espírita, que já havia vários grupos espíritas, e ele era convidado para fazer estudos e palestras, e ele jamais se negou. Uma coisa extraordinária que a gente nota em Bezerra de Menezes é a importância que ele dava ao tempo. Como ele administrava as 24 horas do dia que todo mundo tem, é uma coisa incrível, porque para todo mundo falta tempo, para ele não. O tempo dava para tudo que ele tinha que fazer. E olha que não tinha telefone, internet nem se fala, né? O veículo de transporte era o bonde de burro, né? Então, no finalzinho já tinha os primeiros bondes elétricos, mas eram nas linhas dos lugares mais nobres da cidade, não era onde ele morava. Então ele administrava o tempo de uma forma que dava tempo para tudo. Isso é que a gente fica pensando como é que ele conseguiu fazer. E com essa, vamos dizer assim, perda de todos os cargos assalariados, começou o empobrecimento gradual de Bezerra de Menezes. Isso foi em 1889. Ele começou a viver só de consultas e quase todos os clientes não podiam pagar. Então começou, os recursos dele se esgotaram, venderam a linda casa que ele possuía, ele passou a morar numa casa pequenininha, alugada no bairro do Caju, uma casa pequenininha, mas ele continuava, dava o anel de formatura, dava a carteira, quer dizer, ele não mudou em nada. E diga-se de passagem, a esposa dele que compreendia isso, não reclamava e apoiava tudo que ele queria fazer. Só um dia ela reclamou. Um dia que eles estavam com um filho doente, ele medicou o filho e aí bateram a porta, chamando para atender uma criança doente, bem longe. Aí, contam os historiadores que ela virou para ele e disse: espera aí, mas você vai deixar o nosso filho assim, nesse estado? Que ele disse: Cândida, ele já está medicado. Agora eu vou atender o outro que ainda não está. Isso é Bezerra de Menezes. Em dezembro de 1899, na viradinha para o último ano do século, ele teve um derrame cerebral. Perdeu os movimentos e perdeu a fala. Aí ficou imobilizado na cama. Aí nem as raras consultas que alguém pagava entravam no orçamento. Mas a espiritualidade não o deixou desamparado. Ele tinha amigos. Ele foi mantido por Quintino Bocaiúva, que era um homem rico e muito amigo dele. Então, Quintino Bocaiúva, discretamente, todo mês, fazia chegar às mãos da família um pacote com o necessário para as despesas. Bezerra de Menezes desencarnou 4 meses depois.
e Quintino Bocaiúva manteve isso durante todo o tempo em que a viúva sobreviveu. Todo mês ela recebia os recursos. Ela desencarnou mais de 5 anos depois dele. Quer dizer, ele fez um tesouro na terra, fez amigos. Né? Então ele foi mantido por Quintino Bocaiúva e a dona Cândida depois dele. Agora, isso aqui é que eu queria mostrar a vocês. Aqui é a revista Reformador, que no ano de agosto de 2006, aos 175 anos de desencarne de Bezerra de Menezes, quer dizer, porque o artigo foi escrito em 2005, mas saiu em 2006. Tem aqui um parágrafo falando sobre ele, que diz que em 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, desencarnou no Rio de Janeiro Bezerra de Menezes. Seu inventário, quer dizer, o inventário que foi feito dos bens que ele deixou, localizado no ano passado, quer dizer, em 2005, né, pela Assessoria de Comunicação da Federação Espírita Brasileira, no Arquivo Nacional, lá em Brasília, revela a pobreza em que Bezerra de Menezes vivia e nada deixou material para a família. Ele não deixou nada. Era uma casa pequenininha, alugada, de 2 cômodos, e a cama dele, a cama da mulher, né, um fogãozinho, ele não deixou nada. Quer dizer, realmente, para quem teve uma vida de muitos recursos, que ele usou muito bem, porque não viveu só para ele, ele distribuiu, quer dizer, realmente é uma constatação, né, que ele não deixou nada. Está aqui, depois, quem quiser ler, inclusive o artigo todo, o artigo é muito bonito. Agora, desencarnou Bezerra de Menezes, o homem, e surgiu o espírito Bezerra de Menezes, nesse trabalho maravilhoso, que até hoje a gente se beneficia. Ah, obrigada. Você podia... Gente, eu tenho fama de distraída. Vocês estão vendo que é verdade. Podia fazer um favor? Então, ele desencarnou e quando se completaram 100 anos do grupo espírita que ele fundou, o Regeneração, que está lá até hoje, 2 casais que faziam parte da diretoria do Regeneração foram a Uberaba falar com o Chico Xavier. O Chico frequentava muito quando vinha ao Rio e ia ao Regeneração. E o Chico deu um presente para eles. Deu uma mensagem, quer dizer, o Chico, o doutor Bezerra, pelo lápis do Chico, que o Chico só psicografava a lápis, porque era do tempo da caneta tinteiro, ele não tinha paciência para ficar botando. Então, com o lápis, ia direto. Então, deu de presente a eles 5 encarnações. Quer dizer, a última foi Bezerra de Menezes, mas falou em mais 4. E a mensagem está contida nesse livro aqui, que, aliás, vai ser sorteado. Esse não vai ser sorteado, porque é o meu que está todo. E tem um detalhe, desse livro foram 2, porque eu comprei um e a Ledinha comprou o outro pela Anne. Quer dizer, então, desse livro, 2 vão ser sorteados. E tem mais 4. Todos contendo encarnações de Bezerra de Menezes citadas por ele. Marisa, cuidado, José disse que vão ser 2 sorteados e 1 roubado. Olha, se for, vai ser muito bem. Então, ele revelou essas encarnações. A primeira, contemporânea de Jesus. Nós vamos agora, nós temos ainda o quê? O tempo que você precisar. Não. A Ledinha falou... 20 minutos, Maria. Exato, 20 minutos. 20 minutos da Não se apresse. Então, no contemporâneo de Jesus. Depois, no século I, com Jesus na Palestina, né, contemporâneo. Depois, entre os séculos 2 e 3, no ano 170, em Lyon, onde era a Gália Romana, hoje França. Né? Outra no século VI, como Posidônia, na Posidônia, como Parmênio,
depois, no século XVI, na França, que ele foi pai da dona Ivone Pereira, que é um dos livros dela. E século XIX no Brasil, com Bezerra de Menezes. A referência é essa mensagem escrita pelo Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia do Chico, quer dizer, foi ele que revelou isso. Essa mensagem está publicada em muitos lugares, está publicada no livro, está lá no grupo Regeneração, quer dizer, então, às vezes até outros historiadores, tem um lugarzinho que dizem, não, ele foi nós vamos ver agora, não foi bem assim, mas entre escolher duas coisas, nós escolhemos a informação dele, que ele sabe o que ele foi. Mas vamos também dar o que é que outros dizem que pode ser diferente. No tempo de Jesus, contemporâneo de Jesus, foi Zaqueu. Isso está revelado, está até aqui a referência bibliográfica, além da mensagem, que foi dada no dia 6 de novembro de 1986, mas além da mensagem, essa referência bibliográfica está do historiador Clemente de Roma, naquelas homilies, que são equivalentes homílias, né? Está da terceira homilis e o artigo 63. A Nélia Rodrigues diz literalmente, pela psicografia do Divaldo, em Primícias do Reino, o livro de 1969. O doutor Pastorino, que na parte histórica é uma referência, que a gente não sabe nem como agradecer a ele tanta informação que ele pesquisou, na Sabedoria do Evangelho, está no volume 6, na página 173. E no livro de Tolstói, pela dona Ivone Pereira, o Ressurreição e Vida. Tem Ressurreição e Vida? Então vamos sortear 7 livros. É hoje. É hoje. Hoje é festa. Gente, quem não ganhar, pode ganhar 7. Doutor Lone. Zaqueu. Virando aqui, vira depois. Não. Já virei. Zaqueu, que não desculpa nada, você está me fazendo favor. Zaqueu, todo mundo sabe quem foi, né? Foi o chefe dos publicanos na cidade de Jericó. Gente, isso era dinheiro, mas dinheiro para a gente perder de conta o número de dígitos. Por quê? Pulou 2, desculpa. Perdão? Zaqueu. Não, eu que pulei ali no PowerPoint. Deixa do primeiro, eu vou aqui pela fichinha. Esse aqui, ó, Carmen? Não.